Salve família ciente, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, canal conversando sobre a espiritualidade. Falando sobre espiritualidade, hoje nós recebemos muitas perguntas aqui do nosso grupo, da nossa casa, a respeito de orixás, sobre quem são os orixás, quais as suas funções, que lugar aqui do planeta que é o domínio dessas energias. Então a gente veio trazer esse assunto muito interessante. E lembrando, nós vamos falar sobre a Umbanda, né? Porque orixás nós temos também em outras religiões. Então os orixás na religião da Umbanda. Bom, na Umbanda, porque, como ela disse, os orixás eles vêm da antiga África, que são divindades na África, cultuados no Brasil pela religião do Candomblé, que tem 680 divindades. Para a Umbanda, orixás não são divindades. Orixás são partições do poder de Deus que descem para a Terra e que são 11. Nós vamos comentar sobre esses 11 nesse vídeo de hoje. É muito importante entender que essas partições do poder, vem lá o poder de Deus, chega no primeiro orixá, que é o Oxalá, que sincretiza-se. O que é sincretizar? Você tem o culto é feito da mesma maneira como na religião católica, através do sincretismo com Jesus Cristo, que é o primeiro orixá. Ele recebe o poder pleno de Deus e ele distribui para os demais. Falando de Oxalá, é o orixá que rege a cabeça das pessoas, rege o topo das montanhas e rege o céu. Ele detém o poder de Olorum ou de Zambi, que é Deus. Tá? Então, Oxalá, ou Jesus Cristo, no nosso entendimento, ele tem essas características. Ponto de força dele, topo das montanhas, o céu, e ele rege a cabeça dos seres humanos. Então, esse é o nosso Pai Oxalá, o nosso primeiro orixá. Dando sequência, Vânia, vamos falar um pouquinho sobre Yansan. Yansan é a força, é a guerreira, é ela que lida com os ventos, as tempestades. Ela tira tudo aquilo que nós deixamos dentro de nós, de coisas ruins, pesadas. Yansan carrega, Yansan leva. Mas ela tem outras características, William. Quais? Yansan também tem o seu ponto de força os rios caudalosos, as chuvas, os ventos e as próprias tempestades. Característica dela é limpeza, basicamente. E ela também rege a mulher na sua essência, a partir da adolescência até a vida madura. Vamos pegar aí entre 16 e 20 anos até 30, 35 anos. Ela rege a vida da mulher nesse aspecto. O órgão do corpo que tanto ela quanto as outras iabás, que vamos comentar daqui a pouco, rege é o útero, e principalmente na característica dessa mulher que está nesse período mais fértil, no período mais feminino, digamos assim. É muito complicado eu falar isso no meio de duas mulheres, porque elas vão saber me entender melhor do que eu mesmo. Vale lembrar que nós chamamos de Iabás as orixás femininas. Eu ia falar isso agora. Já que começou com Yansan, seria bom nós falarmos para todas as Iabás. Vamos lá. Iemanjá então, André. Iemanjá, que eu acho que é um orixá muito famoso, né? Pelo menos aqui no Brasil, todo mundo, quando no final do ano, pula as ondas, faz o pedido para Iemanjá. E realmente a Iemanjá é o orixá onde o seu ponto de domínio é o mar, a partir da sétima onda. Depois nós vamos ver por que a partir da sétima onda, porque antes da sétima onda e na parte da areia é o outro orixá. Só queria colocar, quando a gente fala sétima onda, vamos colocar, como a gente aprendeu, né? Na altura do umbigo, né? Seria o mar na altura do umbigo, porque você não precisa pular 7 ondas. Aqui em Peruíbe, onde a gente mora, se você for pular 7 ondas, você está no alto mar. E a orixá Iemanjá, ela é a grande mãe, né? É uma mãe firme, amorosa, acolhedora, mas é uma orixá de muita presença, é uma orixá muito forte e tem outras orixás, iabás, né? Femininas. Então, eu peço para o William falar sobre Nandamburuquê.
Só queria terminar de completar. Iemanjá, falando da vida da mulher, ela pega a vida da mulher entre 30 e 35 anos e vai até 50, 60 anos. Na Que é a mulher vida no da seu mulher auge. no seu auge. A mulher madura, auge. no seu auge, que ela já tem a compreensão das coisas, a experiência, etc. Nanã Buruquê. Nanã Buruquê é a nossa conhecida orixá anciã, é a vovó. Ela pega a vida da mulher a partir dessa idade até o seu final, entre 60 anos aproximadamente, até o final da sua vida. E ela rege os lodaçais, como é que é o nome? Não é? Os pântanos, os mangues. Ela rege os Aqui em mangues. Peruíbe nós chamamos todos de mangue, né? Isso, exato. E por quê? Porque é onde a vida, pensando na vida na água, né? As iabás ou as orixás femininas, elas regem a água, como já foi falado, né? Yansan, os rios caudalosos, né? A chuva, Iemanjá, o mar. Nanã é onde a água, entre aspas, ela morre ou ela termina, que seriam exatamente os mangues, onde você não tem grande produtividade tirando de caranguejo, né? Então é um local onde você tem, e qual que é o grande foco? São os órgãos, o grande foco no corpo humano, são os órgãos relativos à velhice, quando eles passam a ter a sua questão da velhice. Nanã é um orixá de muita ponderação, de muita tranquilidade, de muita elucidação. É a vovó, é aquela vovó que todos sabedoria, que todos nós gostamos. Terminando de falar das iabás, Vânia. Lembrando de Nanã também, que ela também rege as pessoas que estão beirando a morte ou com perigo de morte, né? Me permita, não é regendo, no caso aí é a proteção ou a salvação da morte. Quando é permitido, quando não existe já a definição de que essa pessoa vai desencarnar, e ela está com perigo de morte, os pedidos que fazemos é para Nanã Buruquê, para ela auxiliar para que essas pessoas voltem à vida ou estendam a sua vida mais um pouco, com melhores condições, não é? Isso é a Nanã Buruquê. A outra iabá, que aliás devia vir antes, porque já que a Nanã é a última, nós deveríamos falar de quem? Oxum. Oxum, pode falar. Não, você fala da Oxum. Oxum é o orixá da beleza da mulher na sua vida inicial. Começa a reger a partir dos 7 anos, até 7 anos todas as crianças são regidas por Ibeji, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Dos 7 anos até os 16, 20 anos, quem rege a vida da mulher é Oxum. Oxum também rege o ouro, todas as reservas de ouro do planeta, os rios calmos, os lagos e as cachoeiras. Ela é a rainha do amor, ela é a grande rainha do amor. E a água na sua nascente, né? Então quando você pega uma cachoeira, você tem lá o nascimento da água, aquele córrego ou aquele rio calmo, né? Que ele se transforma depois da queda na cachoeira, o lago. A paz. Oxum é a grande orixá da paz. Vale lembrar que ela sincretiza, né, com Nossa Senhora. Por uma razão muito simples. Por que esse sincretismo? Porque a estátua de Nossa Senhora, ela foi encontrada num rio, né, no Rio Paraíba do Sul, onde foi encontrado o corpo dela num local e a cabeça no outro. E aí né? O sincretismo acabou trazendo, isso foi no ano de 1740 e alguma coisa, e quando a Umbanda nasce, em 1908, a partir do próprio sincretismo, você teve, então, a fusão com a Rainha das Águas Calmas em relação a Nossa Senhora Aparecida. Isso. Mas as 4 iabás, elas têm, de alguma forma, alguma Nossa Senhora envolvida. Iemanjá também sincretiza... A criação, a mãe... Iemanjá também sincretiza amor. com Nossa Senhora de Conceição Aparecida, né? De Conceição. Oxum também sincretiza com Nossa Senhora de Lourdes, porque tinha uma visão, né? Um rosto muito jovem, né? E por aí afora. Yansan, na verdade, é Santa Bárbara, não é? Santa Bárbara. E Tanto que quando chove e dá relâmpago, as pessoas falam Santa Bárbara, me ajude. E Nanã sincretiza com Santana, que é a mãe de Maria, a avó de Jesus. Mãe de Maria. Jesus. Então, falamos das iabás. Esqueceu alguma coisa, André? De iabás, acho que não. Eu acho que não. Oxum também é da beleza, né?
Sim, Sim, já falamos Rege que a é da beleza da mulher. beleza, da juventude, né? Da É, fase bonita da mulher, até 20 anos. para mim, a fase bonita da mulher são todas, né? Então, Então, tá bom. bom, Próximo, vamos continuando. começar com o Oxóssi. Oxóssi, boa. Oxóssi, André, você tem algum comentário de Oxóssi? Oxóssi é um orixá que se afigura com o indígena porque ele rege as matas e os animais selvagens, né? É um orixá da flecha certeira, da caça. Portanto, quando você tem pedidos de prosperidade e de trabalho, você trabalha com as forças de Oxóssi. Oxóssi, ele é o grande caçador. Na Umbanda é conhecido como o caçador de uma flecha só. Então, como disse André, você pede para Oxóssi a prosperidade, você pede trabalho, você pede... Porque qual que é a ideia? Né? A ideia é daquele índio que sai para caçar e trazer a caça para sua aldeia. Os vestres e também, óbvio, aos homens indígenas que ainda vivem nas aldeias e tudo mais. Dando sequência ainda nessa mesma questão de matas e de caminhos, né? Vamos falar de Ogum, Vânia? É Ogum guerreiro do ferro, do aço, da força, que é sincretizado por São Jorge. Com São Jorge. São Jorge guerreiro, que matou o dragão com uma lança. Ou seja, ele mata o dragão. Ele é forte. Ele traz, abre o caminho. Ele está sempre na frente. Que mais, William? Seu ponto de força são os caminhos, nas próprias matas ou nas estradas, nas ruas, e a areia, a praia na sua faixa de areia até a sétima onda, como mencionamos anteriormente. E para quê, né? Por que sétima onda? Porque você baliza mais ou menos até a altura, você entrando no mar até a altura do seu umbigo, de modo que você possa, a partir dali, ter o domínio de Iemanjá. Até ali você tem o domínio de Ogum. Quando você tem uma necessidade de uma abertura de caminho para a realização de algo na sua vida, né, você utiliza as energias de Ogum. Ogum também, por ser um orixá guerreiro, também trabalha muito na limpeza espiritual, né, nos defendendo, né, com a força, como disse a Vânia. Então, os orixás também, a gente faz a solicitação desse tipo de energia para o nosso benefício. Inclusive para dar coragem para a pessoa. Porque ele é guerreiro, ele é corajoso. Assim como em Yansan. Quando a pessoa precisa de coragem, a gente pode pedir, pode fazer, porque ele vai dar exatamente o que a pessoa não tem. Uma coisa importante a ser mencionada aqui, ele também regeria a guerra, mas não a guerra no sentido de fazer guerra, mas de defender-se da guerra. Então, por ser corajoso, por ser um orixá guerreiro, é nesse sentido. Então, você tem a guerra na sua condição de defesa, de proteção, não a guerra no sentido de ataque, de fazer o mal a quem quer que seja. É isso. E uma outra coisa importante para se falar em termos de Umbanda, que é reverenciada em todos os terreiros do Brasil e do mundo, é que Oxóssi rege as giras. Aliás, perdão, Ogum rege as giras. Ou seja, as giras ou os cultos da Umbanda, eles funcionam sob a guarda de Ogum, ok? No corpo humano, o órgão regido por Ogum são os pulmões e os músculos. Vale lembrar que Ogum é A corujinha. Ogum não é a corujinha. Mas a nossa corujinha passou de novo aqui. Ogum Ela vem é o sempre grande dar executor das leis de Xangô, que nós vamos falar sobre ele agora, que é o orixá da justiça. É o próximo. Xangô é o orixá da justiça, é o orixá cujo ponto de força são as pedreiras, os raios e o fogo. Ele é o orixá que ele rege qualquer tipo de demanda na justiça, de processo, que você precise interpor contra alguém ou recebendo de alguém, dentro daquilo que é justo, porque Xangô só executa o que é justo. Tá? Que está Então, dentro da lei. o que está dentro da lei, tanto dos homens quanto de Deus. Isso. Então é muito importante que muita gente venha ao terreiro e fala, eu estou com um problema na justiça. E aí um guia chega e fala para ele, filho, mas você está com a razão nesse processo? E não, eu estou devendo tal. Então você pode ter certeza que Xangô vai te mandar executar e você vai ser
punido, né? Condenado em função Apagar. disso. Porque Apagar da forma que for, porque nem sempre é dinheiro. o dai a César o que é de César e a Exatamente. Deus o que é de vale, Deus. e vale lembrar que quando você faz um pedido a Xangô, você faz uma firmeza de Xangô ou um trabalho de Xangô, você se sujeita ao julgamento de Xangô. Não adianta você ter uma ideia sua, muitas vezes o que acontece não é o que você quer. Quando você invoca a força de Xangô, acontece o que Xangô determina de justiça. Na realidade, nada do que a gente pede, quando não está dentro da lei, os orixás não fazem. Claro, Nenhum deles. claro. Porque às vezes a gente pede coisas que não deve. A gente pede coisas que só trariam prejuízos para a nossa espiritualidade. Ou para de alguém. Ou para de alguém. Então, quando isso acontece, eles sabem a nossa intenção. Eles sabem o que está dentro de nós. E às vezes você se mascara colocando ali para o guia com quem você está falando, tal coisa, tal coisa. Se isso não for real, não for dentro da lei, não é isso, Andréa? É isso mesmo. Não vai acontecer. Quando você invoca a energia de um orixá, você tem a ciência do que você está pedindo. É sério? É muita responsabilidade. Eu já ouvi falar de casos de que fizeram pedidos a Iemanjá para prejudicar alguém. Imagina. Jamais Iemanjá ou qualquer outro orixá vai fazer algo para prejuízo de alguém. Você precisa ter sabedoria e consciência quando você fizer um pedido ao orixá. Isso é importante. E uma coisa muito interessante a gente falar, né? Que a gente até conversou há pouco tempo. Briga de orixá, né? Tem isso. Depois a gente vai falar. No final que nós falamos sobre todos os orixás, tem gente que fala que tem briga de orixá, né? Mas enfim, a gente vai explicar isso depois. Continuando com os orixás, André, você está com a palavra, fala de Obaloaiê. O Obaloaiê é o orixá da cura e transformação e também o recolhimento do espírito quando ele desencarna e parte para o plano espiritual, né? Os guias que trabalham nessa linha de Obaloaiê fazem esse trabalho de cura, de transformação e recolher os espíritos no plano espiritual. Como transformação? A transformação de qualquer situação que você tenha na sua vida, que você quer uma mudança, você quer uma alteração, você quer que se concretize-se algo diferente, você pode pedir para Obaloaiê, né? E todo o trabalho de cura é pedido para Obaloaiê e também para Nanã, né? Para livramento de perigo de morte, mas principalmente para Obaloaiê. Pela lenda... E pera um pouquinho, Obaloaiê, ele tem duas faces, é Obaloaiê e Omolu, que seria o orixá duplo. Isso. Ele muda de nome porque, na verdade, Omolu para espíritos desencarnados, né? Quando você tem um pedido para uma pessoa que já morreu, você pede a Omolu, que também é Obaloaiê, é uma outra face de trabalho de Obaloaiê. Uma coisa importante para falar de Omolu, que eu já ouvi de alguns pais de santo. Obaloaiê é o positivo, Omolu é o negativo. Imagina. Não existe isso. É o mesmo orixá, só que ele tem características diferentes. Antes do desencarne e depois do desencarne. Ponto. Só isso. Mas é o mesmo orixá. Por que muda de nome? É uma resposta que a gente não tem. É porque foi assim, a gente aprendeu assim e nós estamos passando isso para vocês. Mas é só compreender. É um único orixá, exatamente. Não, mas é um só, né? Não são dois. Ele só muda de nome. Então diz uma coisa para mim. Essa pergunta é minha, né? Alguém nosso está desencarnando e vai ter que ser levado. E nós sabemos pela doutrina espírita que espíritos especialistas em desencarne, que dentro lá da André Luiz ele dizia são enfermeiros que vêm e vão desencarnar a pessoa, tem N ligações, não é só o corte do umbigo,
Tem 1000, em vários, tem no pulmão, tem no coração, tem fios Nos que ensinam se os ligam médiums todos. 78 pontos de ligação. Ligações. Então não é muito simples. Não. Não é chegar lá e cortar. Ninguém morre sozinho, estão, começa por aí. Pois é. Todos estão dentro da energia de Obaluaê ou de Omolu. Nesse caso. Então, olhando para a Umbanda e para suas crenças, né, para a forma como a gente encara isso. A pessoa que acabou de desencarnar, ela está entregue à força de Omolu. E esses médicos, esses enfermeiros, trabalham na energia de Omolu. Inclusive, até, dando sequência a um vídeo anterior que gravamos, são Exus ligados à força de Omolu. Porque eles fazem exatamente esse trabalho na hora desse corte. Um ponto importante falando sobre desencarne, não é assunto do vídeo, mas só para dar uma pincelada. Não, mas nós estamos fazendo um sincretismo também. Isso, mas só para dar entre uma... o que a gente aprendeu na doutrina espírita e a Umbanda. Não, na verdade é uma explicação e faz todo sentido. Faz todo sentido. Não, eu só quero colocar um ponto que teve uma aula que nós tivemos de um espírito que foi muito interessante, e muitas vezes, né, a gente acredita que, óbvio que todos nós temos parentes que nos precederam no plano espiritual, que morreram antes. Sim. E a gente sempre tem a expectativa que esse parente vai vir nos resgatar quando a gente desencarna. E esse espírito que não foi resgatado por um parente falou pra gente, olha, a maior parte das vezes não é isso que acontece não. Vem lá um plantonista de um hospital espiritual, vem lá, corta todos os teus pontos, que na linguagem da Umbanda é um guia, um médico, um enfermeiro que trabalha com Omolu, nas forças de Omolu, vem, faz todos esses cortes, quando você está desencarnado, que você saiu do corpo, ele chega para você e fala, beleza? Tudo bem? Entendeu o que aconteceu com você? Bom, você entendeu ou não entendeu, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E ele, volta para o trabalho dele, porque trabalho é o que não falta no plano espiritual. Aí o seu mentor, né, que te acompanhou durante a encarnação inteira... Que te aguentou. O seu mentor, o seu Exu, ele recolhe você e te leva para um hospital espiritual ou o que for. E no caso desse espírito que nos deu essa aula, ele foi levado para um hospital lá na cidade de Aldeia Nova. Para quem não assistiu Nosso Lar, recomendamos o filme Nosso Lar. Aldeia Nova é a cidade que fica ao lado de Nosso Lar, aqui na Grande São Paulo, na capital paulista. E ele foi levado lá para o hospital, estava em recuperação e o pai dele foi visitá-lo no hospital, mas ele não veio resgatá-lo aqui, foi visitá-lo no hospital lá. E isso porque ele também tinha vibração para não passar pelas camadas mais densas, que o pessoal conhece como umbral. Assunto também para um outro vídeo. Então, só queria também aproveitar para dar essa pincelada. Dando sequência aí, nós já falamos acho que de vários deles, falta falar... Ibeji. Ibeji, eu ia falar disso. Quem é Ibeji, André? Ibeji é orixá que sincretiza com Cosme e Damião. Todo mundo está acostumado, né? Vamos fazer saquinho de bala no dia de Cosme e Damião, né? Na igreja católica. Então é o orixá que cuida das crianças e também dos animais domésticos, sabiam? O nosso cachorro, nosso gatinho, nosso coelho, tudo que a gente cria em casa é regido por Ibeji. E também o início das coisas, né? E o início das coisas. Quando você vai iniciar um trabalho novo, quando você vai iniciar um relacionamento novo, quando você... Muda de casa. Qualquer coisa que você vá começar, você pode fazer pedidos a Ibeji para te abençoar, para te dar tranquilidade, felicidade nesse novo empreendimento. E os pontos de força de Ibeji são as praças, escolas e parques, lugares onde você encontra crianças. E ele rege naturalmente a infância até os 7 anos. Tanto faz meninos ou meninas. É Cosme e Damião? Cosme e Damião. É sincretizado com Cosme e Damião. Damião. Por que sincretizado com Cosme e Damião? Porque Ibeji, no conhecimento iorubá, que vem da África, portanto, é cultuado no candomblé aqui no Brasil, ele é o orixá gêmeo. Ele tem essa caracterização de Ibeji serem 2. Feminino e masculino. Isso pouco importa, serem 2 seres. E aí foi sincretizado lá no início com Cosme e Damião. Exatamente. Interessante, né? E quando eles vêm no centro, eles vêm, trazem aparência de criança? Isso, mas aí você está falando de guia. Vamos terminar os orixás que a gente fala de guia. Acho até que pelo tempo a gente vai falar de guia no outro vídeo. Mas acho que está faltando Exu, né? Exu. Acho.
Nós já, Importante. é que nós Apesar de que fizemos já um teve um vídeo, vídeo a gente sobre fez um isso. vídeo sobre isso. Mas voltando a falar de Exu, só para completar, Exu então é o orixá da comunicação, é o orixá da execução do karma, é o orixá cujos guias que com ele trabalham recolhem os pedidos e as necessidades dos encarnados, levam aos orixás e conseguem e trazem as respostas, fazendo com isso a palavra Exu, vem do Yorubá, que significa esfera, que é exatamente por isso. Ele faz este caminho de subida e descida dos pedidos que os encarnados têm em relação aos seus orixás. Ponto de força dos Exus são as encruzilhadas, os cemitérios, e que também os cemitérios também são ponto de força de Obaloaê, que não citamos. Omulu também. Assim como os hospitais também são pontos de força de Obaloaê. Dentro do cemitério se convencionou fazer, até por uma questão de tradição da Igreja Católica, uma estátua com uma cruz que chama-se Cruzeiro das Almas. Uma cruz que ela tem ali alguns degraus e é onde se convenciona fazer trabalhos de umbanda, muitas vezes entregas, despachos, oferendas, obrigações, são feitas nesse Cruzeiro das Almas, que é exatamente o ponto de força dentro do cemitério de Omulu, de Obaloaê. Já outros lugares, as encruzilhadas nas ruas dentro do cemitério, se atribui a fazer coisas relacionadas a Exu. Acho que já explicamos bastante a questão de Exu e estamos esquecendo de alguma coisa. Se caso tiverem perguntas, manda. Sim, que nós vamos explicar. Lembrar para pedir para vocês deixarem o like. Eu falo. Se inscreverem, compartilharem, colocarem dúvidas aqui nos nossos comentários. Na descrição do vídeo tem o endereço da nossa comunidade, que a gente convida que todos participem, e lá coloquem também as suas dúvidas que vão ser respondidas. Quando falam que orixá briga pela cabeça da pessoa, na verdade, pela informação que a gente tem dos estudos aqui com os nossos guias, nós temos todos os orixás da nossa coroa. Só que um orixá fica específico aqui, na maior parte do tempo, e outro aqui. Seria orixá de frente e orixá juntó. O que antigamente se falava pai de cabeça e mãe de cabeça. Só que fica estranho, porque às vezes no pai de cabeça você tem um orixá feminino, que é meu caso. No pai de cabeça eu sou Iemanjá, mãe de cabeça eu sou Xangô. Eu sou Yansan. No pai de cabeça. Então a gente fala orixá de frente e orixá juntó. Algumas pessoas falam, é porque o orixá está brigando pela sua cabeça, né? Na verdade isso não existe. Como um signo, né? Quando você nasce, no dia que você nasceu, tem um signo que rege a sua vida. O orixá também, ele passa a regir a sua vida. Como é que é estipulado isso? Dependendo da missão que você tem na vida, daquilo que você tem que cumprir, daquilo que você tem que fazer durante a vida. Então, se a sua vida, você precisa de mais energia de determinado orixá, você nasce com esse orixá te acompanhando mais. E não há briga de orixás. Não existe, né? Orixá só transmite virtude e só traz coisa boa, para a gente poder simplificar. Mas ela vem de Deus, essa né? explicação. Exatamente. Não existe briga por conta disso. E outra, você não é tão bom assim que alguém vai brigar pela sua cabeça, né? Mas é importante entender que quando a gente fala de coroa, de posições dos orixás na cabeça, o que seria o pai de cabeça ou o orixá de frente? É aquele orixá que rege as suas características racionais. Então, como é que você é racionalmente? Você é uma pessoa mais racional? Você é uma pessoa mais criativa? Você é uma pessoa mais... Isso. E a parte sentimental é exatamente o juntó, que é a parte de trás. São os pontos de força que você tem na cabeça, como a André falou, na coroa. Então, todos os orixás são representados na sua coroa, mas a tua principal característica é a característica de frente, ou a característica do pai de cabeça, como era dito antigamente. Aqui nós temos Oxalá, todos nós. Oxalá, ele rege o topo da cabeça, como eu já havia mencionado. E dentro dessa posição, Oxalá sempre está presente, porque é a tua conexão com o espiritual, com o divino. Por isso que quando os espiritualistas falam para você fazer meditação e você visualizar do topo da sua cabeça uma coluna de luz, porque ali luz tem a conexão prata, luz azul, o divino. É ali a conexão que a gente faz com o plano maior. É ali o ponto
Tem a ver com pineal? Tem a ver também. Tem. Que aí a gente vai entrar no outro assunto. Outro assunto. Mas é porque essa é duro, né? pergunta Porque vai um assunto aparecer, puxa, né? sim, um Mas é assunto bom, puxa o porque outro. isso vai lembrando, né? Um assunto puxa o outro e aí esse negócio vai ficando e os vídeos vão ficando com 3 horas e meia. Mas só um ponto que eu acho que é importante a gente concluir, quando a gente fala de orixá de frente, as características do orixá que dão a tua racionalidade, é certo, quando você joga abusos, quando você pede a um oráculo que te responda isso para um consulente, você checa isso com a própria característica dele. E nem sempre é aquilo que ele mostra para as outras pessoas, porque ele traz a sua raiz propriamente dita. Então, quando você vê uma pessoa que ela é muito difícil de lidar, né? Você pode ter certeza que ela tem uma característica de um orixá que ele é mais rígido, que ele é mais severo. Ao passo que você tem outras pessoas que são mais maleáveis, que são mais tranquilas. O orixá ele é menos severo. Poxa, mas o orixá tem mais bravo ou menos bravo? Não é bravo. A palavra severa não tem nada a ver com braveza, tem a ver com rigidez, com certeza, com inflexibilidade, muitas vezes. Exatamente. Então, aí, isso aqui é uma pincelada sobre o assunto orixá. Nós estamos fazendo vídeos, como todos sabem, de quartas e domingos, e nós vamos ter muitos outros vídeos que vão acontecer tratando desse assunto. Como a gente responde perguntas que venham, e ao invés de fazer a pergunta só com a resposta, a gente traz o assunto e conversa e debate sobre ele. Algo mais que a gente tem que falar sobre o orixás? Orixá não, Eu mas acho deixa a que sua tá pergunta. encerrado. Se você tiver mais perguntas sobre orixás ou outras perguntas, a gente está aqui para te ouvir. Se a gente não souber, a gente pesquisa, vai buscar com quem sabe mais. Vai ter sempre resposta. E a gente vai trazer a resposta para você e vai aprender junto com você também. Lembrando que na descrição desse vídeo tem lá o canal da nossa comunidade. Você clica no canal, a gente autoriza a tua entrada e ali você pode colocar as suas perguntas que serão respondidas na própria comunidade, como também entraremos essas perguntas para falar para todo mundo. Lembrando, gente, que a nova era, que é aquilo que a gente está aqui para ajudar a trazer, ela é exatamente o movimento de levar conhecimento e fazer troca de experiências. Não existe nova era com aquela coisa inflexível que existia lá atrás, que você chegava numa igreja e você pedia a coisa lá para o padre, para ele fazer uma oração para você, e ele dizia, tá bom, meu filho, eu vou orar por você e tudo bem, a responsabilidade você jogava para o padre. Depois vieram as igrejas evangélicas, você jogava a responsabilidade para o pastor. Aí vieram os centros espíritas, você chegava e conversava lá com o dirigente, jogava a responsabilidade para ele, assim como nos terreiros de Umbanda. Não, todo esse movimento hoje é para mostrar que você é responsável por você mesmo, mas como fazer essas coisas sem ter conhecimento? Nós três aqui somos 3 sacerdotes, sacerdotisas, antigamente chamados pai e mãe de santo. Mas nós não temos a resposta para tudo, também não temos a solução para as coisas. O que a gente faz é tentar te ensinar com aquilo que já aprendemos, seguindo o que o Caboclo das 7 Encruzilhadas disse no primeiro dia no nascimento da Umbanda. Com quem mais conhecer aprenderemos, a quem menos conhecer ensinaremos, mas a ninguém fecharemos as portas. Isso é o que a gente está aqui para fazer. Beleza? Salve. Eu quero agradecer, salve. E qual que é a palavra do dia, André? Palavra do dia, fé.